Boa tarde. Bom, o meu artigo é sobre anestesiologia e animais nefropatas. Bom, eu comecei o artigo falando sobre o que são animais nefropatas e os procedimentos anestésicos, enfim, o risco de procedimentos anestésicos em animais nefropatas, né? Dando uma contextualizada, animais nefropatas são aqueles que possuem qualquer tipo de dano, qualquer tipo de alteração nos rins. Os procedimentos cirúrgicos, eles em si já são procedimentos de risco, né? Mesmo para um paciente saudável. E quando se trata de animais nefropatas, o cuidado, né? A cautela deve ser ainda maior, porque os rins, eles possuem uma importante função no controle homeostático desse paciente, que é na filtração, na reabsorção e na secreção. E muitos medicamentos anestésicos, eles são metabolizados e excretados nos rins, e mesmo quando são e não causam danos, existem outros que não são metabolizados e secretados nos rins e podem gerar sérios problemas renais a um animal, sendo nefropata ou não, né? Enfim, os medicamentos anestésicos, eles têm um alto potencial para estimular a hipotensão e processos nefrotóxicos, como eu falei, vai abaixar o fluxo sanguíneo renal e a taxa de filtração glomerular. E o que isso vai gerar? Vai gerar uma injúria renal aguda no animal. Bom, na minha revisão bibliográfica, eu falei alguns fatores de risco para um animal quando se trata de um procedimento cirúrgico, né? Alguns fatores que eles vão contribuir para uma lesão renal. Eles podem ser a idade do animal, diabetes mellitus, qual que vai ser a exposição desse animal a um agente nefrotóxico e, é claro, a pré-existência de uma doença renal nele. E como que faz para descobrir, para o anestesista saber se existe ou não essa pré-existência de alguma doença renal no animal? Exames laboratoriais e de imagem também, por isso que é de suma importância ser feito exames pré-cirúrgicos e pré-anestésicos no animal antes dele passar por qualquer um desses procedimentos. No caso de animais nefropatas, é importante ser feito hemograma completo, bioquímica sérica, bioquímica urinária, urocultura e a gasometria. Sobre os bioquímicos importantes, é a creatinina e a ureia, porque esses dois são os marcadores de doenças renais. Bom, quando nesses exames laboratoriais dá um resultado de azotemia, mas o médico veterinário clínico, né, não enxerga, não vê nenhum tipo de sinal clínico naquele animal, não é considerado um caso renal. Só tem ali o exame, aliás, o resultado do exame não tem nenhum sinal clínico, não é um caso renal. Mas se for observado qualquer tipo de sinal clínico em relação a isso, pode ser sim um caso de uremia e é muito importante ficar de olho, ficar atento, né, dentro do procedimento cirúrgico. Quando o paciente ele está anestesiado, o fluxo renal dele ele já é de 40%, por isso que é muito importante monitorar o pré-operatório desse animal, né? Monitorar ali, verificar certinho os exames laboratoriais e o pré-operatório dele, né? Como que tá o débito cardíaco? É um animal que tá tendo oligúria ou anúria? É por isso que é muito importante. Bom, ainda na minha revisão bibliográfica, eu falei sobre os medicamentos anestésicos voláteis, que eles causam uma vasodilatação periférica e uma depressão miocardial, que vai gerar o quê? Uma perfusão dos órgãos e principalmente dos rins. E como que faz para melhorar isso, né? E para evitar esse tipo de situação, é necessário fármacos com uma vasoconstrição arteriolar e uma fluidoterapia. Porém, a fluidoterapia, ela deve ser com cautela também, porque o seu uso inadequado pode gerar uma injúria renal aguda, assim como o uso de fármacos nefrotóxicos inadequados gera essa injúria renal aguda. Bom, eu falei também sobre os AINES, que são anti-inflamatórios não esteroidais, que eles são usados geralmente para dores, né, no pós-cirúrgicos, e eles têm efeitos nos rins, que vai alterar a fisiologia dos rins e também o transporte de cloreto, que vai aumentar, né, a excreção de sódio e vai ser mais difícil para ter essa reabsorção, por isso é muito importante o cuidado no uso desse tipo de medicamento. Também
Os anestésicos com liberação de cetacolaminas, eles podem gerar uma injúria renal aguda, por isso é muito importante uma cautela na hora do uso desse tipo de medicamento. E alguns opioides, como a morfina, que é excretada pelos rins, e por incrível que pareça, ela não causa assim, nenhum dano potencial assim nos rins, né? Ela tem os seus outros danos, outros efeitos, mas assim nos rins não tem muito, mesmo sendo excretada pelos rins. No caso da acepromazina, o paciente ele também deve estar com a doença renal estável, porque ela pode gerar algumas crises renais agudas no paciente, por isso que é de suma importância a realização dos exames, né, laboratoriais antes de qualquer procedimento anestésico cirúrgico. O Propofol, ele não é considerado um fármaco, né, de risco em caso de nefropatias, porém, a sua administração ela deve ser adequada, porque ela pode causar hipotensão e diminuir o fluxo renal ali do rins, né? E aí, já sabe. E qual medicamento, qual fármaco pode ser uma das melhores indicações para um animal nefropata? Um deles é o uso de isoflurano, porque ela é minimamente metabolizada pelos rins e não afeta os rins e nem o fígado, e também ela é menos arritmogênica, por isso é uma das drogas mais consideradas mais seguras. E nas minhas considerações finais, eu falei sobre o quanto é importante, né, ser feito os exames laboratoriais pré-cirúrgicos e pré-anestésicos para descobrir a existência de alguma condição pré-existente naquele animal e para que seja feita a anestesia de modo seguro, né? De modo com que não leve nenhuma condição que piore o estado do animal ou que mesmo leve ele a óbito. Também é necessário um cuidado redobrado para o animal quando ele possui algum tipo de nefropatia e, obviamente, conhecer dos fármacos, né? Porque se você não conhecer dos fármacos, você não sabe onde ele vai ser metabolizado, onde ele vai ser excretado e pode gerar grandes consequências aos animais. Foi isso.